E aí, galerinha do oitavo ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam em casa, espero que vocês possam estar aí se cuidando dessa pandemia, né, que logo, logo vai passar, em nome de Jesus, em nome de Deus, né? Vamos aí, já já está de volta a nossa sala de aula, a nossa rotina, tá bom? Mas, enquanto isso não passa, né, se cuidem, fiquem em casa, tá bom? Para que a gente possa aí dar continuidade ao nosso processo de aprendizagem, é importante também que vocês possam estar assistindo às aulas, tá bom? Então não percam as nossas aulas. Hoje, como vocês sabem, vamos dar continuidade justamente à nossa aula de semana retrasada, né, que semana passada acho que foi o feriado aí, né, que fala sobre essa questão do crescimento populacional, tá bom? Essa questão do aumento populacional, né, na Terra, tá bom? Ou dessa redução populacional na Terra, beleza? Mas antes disso, galera, eu queria destacar aqui com vocês uma coisinha. Dois países, né, aí apontam um crescimento populacional muito grande, tá bom? Um deles é a China e o outro é a Índia, né? Esses países, principalmente a China, que durante um bom tempo teve aí o controle da sua taxa de natalidade, hoje a expectativa é que até 2025 essa população chinesa possa estar aumentando aí cerca de 22%, né, da sua população. Já a população indiana vai aumentar em cerca de 15%, tá bom? Então, galera, outro ponto relativo a esses dois países é justamente em questão da Índia, né? As estatísticas apontam que a população indiana vai crescer mais do que a população de todo o continente europeu, né? Então, para você ver aí como é importante ressaltar assim, essas estatísticas que surgem, né, ao longo do tempo. A gente não sabe o que vai ser desse aumento populacional agora, né, principalmente nos países, principalmente na China, né, graças aí a essa pandemia da Covid-19, né? Mas assim, a ideia é que haja aí uma ideia de crescimento populacional, tá bom? Até porque, né, galera, como a gente sabe, ultimamente a taxa de natalidade vem sendo bem controlada e a estimativa do aumento de vida, né, só se aumenta cada vez mais, né? Como vocês podem notificar, a população brasileira, segundo os dados do próprio IBGE, né, é uma população velha, tá bom? Então, assim, né, há um envelhecimento nessa questão aí da população, né, um envelhecimento populacional, beleza? Mas vamos lá, o que importa, né, dar continuidade aí ao nosso assunto. Galerinha do oitavo ano, hoje a gente vai abordar a distribuição da população mundial. Como é que ocorreu esse crescimento, né? Como é que ocorreu essa redução? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aí, galera do oitavo ano, é comparar uma coisa. Nunca podemos ter a ideia ou dar o conceito de que o crescimento populacional ele ocorre de forma uniforme. Professor, o que é isso? De forma igualitária. Né? Existem áreas que esses crescimentos ou essa redução populacional é bastante diferente. Então, não se pode afirmar que o crescimento populacional ele é uniforme, né? Ele vai ser sempre diferente, ele vai ser sempre dentro de uma dicotomia, né? Dentro de uma diferença, beleza? Então a gente já tem esse dado para a gente entender como é que ocorreu o processo de crescimento dessa população. Aí você se pergunta, professor, você está falando aí de crescimento populacional, mas no estado tal, ou no país, ou no município, houve uma redução, né, dessa taxa de natalidade, a população não cresceu. Então, nesse caso, galera, né, foi que surgiu algumas classificações dentro da geografia, justamente para denominar ou o aumento populacional ou a redução populacional. Mas antes de tudo isso, isso aí vai ser medido ou vai virar dados estatísticos dentro de um contexto que a gente fala de densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? A densidade demográfica é a contagem do número de habitantes por quilômetros quadrados, tá bom? Professor, aqui no Brasil ocorre, galera, né? O órgão responsável para medir a densidade demográfica brasileira é o IBGE, né?
O IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, a cada 10 anos ele faz a contagem da população brasileira. Como é isso, professor? Como ocorre essa contagem? Ou eles ligam para nossa casa, ou aquele carinha vai lá com a farda do IBGE, bate na nossa porta e pergunta quantos habitantes, sei o quê. Então é a partir daí que se faz essa contagem, né, essa contagem da nossa densidade demográfica aqui no Brasil. Porém, como eu ressaltei para vocês, em algumas áreas você tem um aumento e em outras você tem a redução. E aí, nesse contexto, a geografia também classificou, primeiro, como densamente povoadas, tá bom? Áreas densamente povoadas que medem como mais de 100 ou de 1.000 habitantes por quilômetros quadrados, ou vazios demográficos que medem cerca de 1 a 3 habitantes por quilômetros quadrados, né? Exemplo disso, a gente pode ter aí essa questão do vazio demográfico em uma região do mundo, né? Por uma questão climática. Na Antártica, tá bom? Você tem ali um número de habitantes bastante reduzido. E você tem também áreas extremamente povoadas no continente africano, né? Então você tem sempre essa relatividade. É por isso, né, que nunca podemos classificar esse crescimento populacional, né, de forma uniforme, tá bom? Então vamos lá, galera. E aí você tem que entender uma coisinha bastante importante para vocês. Quando vocês ouvirem falar em população relativa, estão falando do número de habitantes por quilômetros quadrados. Quando vocês ouvirem falar em população absoluta, é quando está falando de forma geral toda a população daquele país, tá bom? E é quando a gente entra aí sobre essa questão das fases, né, de crescimento. Como é que essa população cresceu, professor? Como é que ocorreu aí esse crescimento populacional no mundo para atingir, né, os números que temos hoje? Então vamos lá, galera. A primeira fase, né, que é a fase pré-industrial, vai ocorrer justamente da Revolução Agrária, cerca de 800 a.C., né, cerca de 8.000 anos antes de Cristo aí, até o início do século XVIII, com a ideia já do surgimento da Revolução Industrial, tá bom? Então você vai ter aí o aumento da taxa de natalidade, né? Você vai ter o aumento aí e a redução na taxa de mortalidade, né? Você vai ter o mundo como se o mundo estivesse florescendo, renascendo nessa questão do aumento populacional. O segundo ponto, galera, a segunda fase, é justamente do início da Revolução Industrial, né? O ponto inicial da Revolução Industrial até a fase da Revolução Sexual, né, que foi justamente em 1970, quando, né, houve um aumento, né, uma evolução na medicina, e aí foram criados métodos de anticoncepcionais, vai surgir a ideia agora de controle da taxa de natalidade, algo que a China fazia muito bem, porém, como a gente pode ressaltar, a população chinesa é uma população velha, né? E aí é necessário reduzir esse controle da taxa de natalidade, né? Para que essa população possa aí aumentar, tá bom? E aí você vai ter também o aumento medicinal, ver se você vai ter a criação dos anticoncepcionais, o preservativo, né? Essa ideia de controle, né? Não só por uma questão de aumento populacional, também por uma questão de saúde, né? De evitar aí, o contágio de várias doenças obtidas através da relação. Beleza? Então, galera, a última fase vai justamente dessa transição demográfica, né? Desse aumento populacional, né? Que vai se completar. E aí você vai ter o equilíbrio demográfico e você vai ter baixas taxas de natalidade e de mortalidade, tá bom? Aí você se pergunta, professor, baixas taxas? Galera, por quê? Porque ao longo do tempo, a expectativa de vida ela vai aumentando, né? Ela vai se expandindo aí nesse contexto. Aí você se pergunta, professor, mas o que é a expectativa de vida? Galera, a expectativa de vida, né, é a idade estimada, né, de uma população de um determinado país para que aquela população possa atingir e viver. Exemplo, aqui no Brasil,
né? Essa expectativa é de 65 a 68 anos, tá bom? 65 para o homem e 68 para a mulher, tá bom? Então essa é a taxa aí de expectativa de vida aqui no Brasil. Lembrando também, galera, que a população com o correr dos anos, né, passada do tempo, essa população ela foi envelhecendo, tá bom? E o aumento, e com o controle dessa taxa de natalidade e com o controle da taxa de mortalidade, a expectativa do ser humano ela vai aumentando, né? Outro ponto também que a gente deve tratar do aumento demográfico de algumas regiões é justamente as questões das imigrações, né? Várias migrações que vêm ocorrendo ultimamente. Migrações de forma forçada, migrações por causa de conflitos, de guerra, né, o que tem acontecido com a Síria, né? Então são esses pontos, né, que se deve pensar sobre o crescimento dessa população mundial, tá bom? Então, galera, antes de a gente concluir a nossa aula, né, eu queria passar aí uma pesquisa, tá bom, para vocês, tá bom? Vocês irão fazer uma pesquisa relacionada ao continente americano. Porém, vocês vão trabalhar apenas a América Latina, tá bom? Então, vocês vão pegar país por país da América Latina e medir, colocar numa folha de caderno, na folha Chamex, onde vocês quiserem, tá bom? Até a próxima terça-feira, beleza? E vocês vão colocar a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e a densidade demográfica de cada país da América Latina, tá bom? Então, entrega lá na próxima terça, acho que, se não me engano, é dia 23. Galera, né, dando aqui, vamos concluir a nossa aula. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima.